É muito bom poder estar com você aqui em mais uma aula de introdução ao Antigo Testamento. Até agora nós cobrimos o período que é conhecido como o período dos primórdios, que vai do capítulo 1 até o capítulo 11 de Gênesis. E de fato gastamos um tempo considerável com esses capítulos, porque esse período ele narra, primeiramente, as passagens e, digamos assim, as histórias mais antigas da humanidade, começando com a criação, a queda, depois temos lá Caim e Abel, o dilúvio e a Torre de Babel e a confusão das línguas. Esses capítulos e essas histórias geralmente são aquelas que causam mais debate e discussão entre as pessoas, causa mais polêmica. E nós gastamos tempo com aqueles capítulos, um tempo maior, porque é de grande importância para você entender toda a Bíblia e compreender toda a história da humanidade, eu diria, ter uma boa compreensão dos capítulos que narram os primórdios, que no caso é capítulo 1 até o capítulo 11 de Gênesis. Hoje nós iniciaremos um outro período muito especial e muito rico de detalhes nas suas histórias, que é o período dos patriarcas. O período dos patriarcas ele começa no capítulo 12 e vai até, poderíamos dizer, até o final do livro de Gênesis. Começa com o chamado de Abraão e vai até a história de José. E nós temos aí então a história de José, o povo indo a família de Jacó indo para o Egito, e depois disso já temos o outro período, que é o período do Êxodo. Evidentemente, esse período dos patriarcas, ele é riquíssimo, né? São histórias assim belíssimas, histórias marcantes, algumas trágicas, que nós conhecemos e temos ouvido. A história de Abraão, sua esposa Sara, depois a história com Agar, o nascimento de Ismael e por fim Isaac, Deus provando a fé de Abraão e pedindo que ele sacrificasse Isaac, e assim vai indo história após história, certo? Abraão enviando o seu servo para buscar uma esposa. E depois temos a história de Jacó e Esaú, o Jacó e Labão. Depois Jacó volta, tem o seu nome mudado para Israel. E temos a história então de Jacó e os seus filhos, que são exatamente, todos esses personagens são considerados patriarcas. E em especial os filhos de Jacó são aqueles que dão origem às 12 tribos, né? As tribos de Israel. Então o período dos patriarcas ele vai narrar exatamente isso, ele vai narrar o desenvolvimento histórico que dá origem à nação de Israel, ao povo de Israel. Evidentemente, se nós fôssemos passar aqui pelo restante de Gênesis, na mesma velocidade que fizemos os capítulos anteriores, ou seja, pegando cada passagem, cada história e tudo mais, então nós gastaríamos aqui 10 anos, estou brincando, mas gastaríamos aqui muito tempo apenas vendo Gênesis. Mas o objetivo do nosso curso, não podemos tirar isso da mente, é um curso introdutório. Então é um curso que tem como objetivo ajudar você a compreender melhor o Antigo Testamento. Então nós vamos iniciar hoje aqui pelo chamado de Abraão, vamos estar fazendo menção às histórias e destacando aqui alguns aspectos que nem sempre são tão fáceis assim de compreender e de perceber à medida que você lê, mas que são assim fundamentais para que você tenha uma boa compreensão do texto. Pois bem, nós encerramos o capítulo 11 e nós temos aí os descendentes de Sem, né? Temos ali no capítulo 11, do versículo 1
ao versículo 9, nós temos a história da Torre de Babel, que tem todas aquelas implicações que nós vimos nas aulas anteriores. E agora nós temos então, a partir do versículo 10, nós temos aqui os descendentes de Sem, que apresentam uma genealogia que faz a ligação entre Sem até a figura de Abraão. Essas genealogias, elas são importantes, porque lembre-se você que lá em Mateus e nos Evangelhos nós temos a genealogia que liga Jesus Cristo até Abraão e Jesus Cristo até Adão. Então nós temos as genealogias que nós já vimos anteriormente, que ligam, por exemplo, Noé até a pessoa de Adão, né? Ou seja, todos os descendentes de Adão até Noé. Noé é pai de Sem. Aí agora nós temos mais uma genealogia que mostra os descendentes de Sem até chegar a Abraão, e é assim que elas vão surgindo. E depois, quando chega nos Evangelhos, nós podemos ver essa linha que liga Adão até Jesus Cristo. Agora vamos lembrar que o objetivo das genealogias, isso é importante nós termos em mente. Não é simplesmente mostrar quem que foi pai de quem que foi avô de quem e essas coisas assim. Mas a importância da genealogia é mostrar a história da aliança, ou seja, mostrar como que Deus cumpriu a sua promessa feitas a Adão e Eva lá em Gênesis 3,15, quando Deus ele promete ali enviar alguém que haveria de esmagar a cabeça da serpente. Em outras palavras, ali em Gênesis 3,15, nós já temos Deus prometendo o Salvador, prometendo o Messias, o Cristo, Jesus. E quando nós lemos a genealogia, nós estamos vendo exatamente a história das descendências, né, das gerações, e como Deus ele vai então cumprindo a sua promessa. Então, nós comentaremos à medida, lógico, que o curso for passando, e se encontrarmos algumas genealogias interessantes, nós vamos estar fazendo menção a elas. Mas eu quero agora, gostaria que você abrisse aí sua Bíblia, né? Você que está assistindo aí a nossa aula, você abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 12, versículos... vamos ler do versículo 1 em diante. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhes acresceram em Harã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra Siquém até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Negueb. Uma coisa interessante é que, vamos verificar isso aqui no versículo 31 do capítulo 11,
é que normalmente nós falamos, é comum as pessoas fazerem isso, mencionar que Abraão foi chamado quando ele estava lá na cidade de Ur dos Caldeus. Na verdade, Abraão morava em Ur. Mas aqui, quando nós lemos a genealogia, no capítulo 11, versículo 31, nós lemos aqui: tomou Terá a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram. E havendo Terá vivido 205 anos, ao todo, morreu em Harã. Então, a história, de acordo com as Escrituras, nos fala primeiramente do pai de Abraão saindo com ele lá da cidade de Ur, né? Às vezes as pessoas leem aqui o capítulo 12 e já falam que Abraão vivia lá na cidade de Ur e Deus o chamou lá. Na verdade, a própria Bíblia nos coloca que foi o pai de Abraão, Terá, né, que pegou, no caso, Abraão e, no caso, o neto de Terá, que era filho, tomou Terá Abraão, seu filho, e Ló, filho de Harã, filho de seu filho. E também a Sarai, e ele saiu da cidade de Ur já para ir para Canaã, ou seja, o pai de Abraão já teve essa visão, esse desejo. E aqui é interessante nós fazermos uma aplicação. É muito importante nós termos uma vida de comunhão com Deus e entender que Deus, ele trabalha conosco não só no campo daquilo que nós chamamos do sobrenatural, né? Como nós vemos na Bíblia, visões, anjos e tal, mas Deus, ele se comunica conosco e nos conduz dentro daquilo que nós chamamos de natural, ou seja, o curso natural da vida. Deus, ele coloca ideias na nossa mente, ele move o nosso coração e às vezes nós vamos vivendo a vida sem termos essa consciência desta ação maravilhosa de Deus. Mas é muito bom nós sabermos isso, que Deus, ele nos dirige. E às vezes nos dirige até mesmo quando nós não estamos percebendo. Ele nos dirige através de situações que nós nem mesmo às vezes nos damos conta. Mas por isso que é importante uma mente cheia da Bíblia, certo? Quando nós falamos que Deus fala, etc., né? Vamos lembrar que Deus fala conosco através da Bíblia. Não é aconselhável, não é bom quando as pessoas deixam a Bíblia de lado e ficam simplesmente buscando experiências com Deus, certo? Experiências são importantes, mas experiências através da Bíblia. Deus nos fala através da Bíblia. E quando a Bíblia ela está presente na nossa mente, nós estamos buscando realmente fazer a vontade de Deus em todas as coisas, aí a nossa caminhada, ainda que seja de uma forma natural, né, sem visões, anjos e tal, mas de uma forma natural, se a Bíblia está na nossa mente, nós estamos em oração, o Espírito Santo vive em nós, Deus vive em nós, então, dessa maneira, no nosso dia a dia, Deus ele vai nos conduzindo. Então, no caso de Terá, aqui ainda estou no versículo 31 do capítulo 11, a Bíblia ela não menciona nenhum episódio como Deus falando com Terá, ou de um anjo aparecendo, ou alguma coisa. Diz apenas que Terá, ele toma essa decisão de sair de Ur e pega então a sua família, pega Ló e tudo mais, e vão e caminham já em direção a Canaã, né? Era essa maneira, essa palavra Canaã era o nome daquela terra que depois se tornou Israel, ou que nós chamamos de Terra Prometida. Na antiguidade, era esse o nome daquela região. E era uma região muito boa, se nós formos pensar nos recursos naturais.
No passado, e aí é importante só para você já começar a visualizar um pouco o mapa, né, do mundo antigo, nós temos ao norte, se é que podemos dizer assim, temos o rio Tigre e o rio Eufrates, que é a região onde desenvolve o Império Babilônico, o Império Assírio, é onde nós temos a cidade da Babilônia, depois Nínive. Era uma região muito rica e a riqueza estava simplesmente estava ligada ao fato de que ali tinha dois rios e, em virtude de ter os rios, a terra era boa para a agricultura, era bem irrigada, né? Ou seja, Ur dos Caldeus, aquela região naquela época, era uma das áreas mais prósperas que se tinha notícia ali naquele contexto. Então nós temos a região da Mesopotâmia, né? Que é o nome que se dá, Mesopotâmia, que é a região entre o rio Tigre e o Eufrates. Depois nós temos a região de Canaã, ali onde está atualmente, né, a nação de Israel, que também, em virtude do rio, no caso o Rio Jordão, que rega toda a terra, também é uma terra muito boa, certo, para a agricultura e tudo mais. E no caso de Canaã, aquela região ainda tem um outro aspecto muito interessante, que é a posição geográfica, certo? No mundo antigo não existia avião e tudo mais, né? Ou seja, todas as viagens eram feitas por via terrestre, certo? Ou seja, a pé, com camelo, com cavalo, carruagens, enfim, era por terra. Então, a comunicação entre o continente africano e a Ásia e a Europa e assim por diante, necessariamente passavam exatamente ali por Canaã, ali naquele espaço geográfico no qual Deus escolheu plantar o seu povo. Também o acesso ao mar Mediterrâneo e assim por diante. Então, ali era uma região muito próspera. Isso que eu mencionei sobre a questão estratégica, né, geográfica ali, isso é importante ter em mente para você entender por que Deus colocou Abraão ali, né? No Antigo Testamento, nós vemos Deus usando essa estratégia, colocando um povo ali, que seria o povo da aliança, num lugar onde todas as nações teriam que passar e teriam então a oportunidade de ouvir o testemunho acerca do Deus verdadeiro. É o famoso Salmo 67, quando o salmista diz: seja Deus gracioso e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o seu caminho, e em todas as nações a sua glória. Então veja só, nesse Salmo 67 nós temos aqui o resumo do conceito missiológico do Antigo Testamento, que era um povo com experiência profunda com Deus, colocado numa região estratégica do mundo naquela época, em que esse povo estaria vivendo com Deus e sendo uma testemunha para todas as nações. As nações estariam vindo e estariam ouvindo. E só para já aproveitar que eu falei, né, dos dois rios, Rio Tigre e o Rio Eufrates, que é a região da Mesopotâmia, onde nós vamos ter ali Babilônia, os assírios. Aí nós temos também a região ali do Rio Jordão, e mais ao sul nós temos o Rio Nilo, lá no Egito, onde se desenvolve também uma grande civilização no mundo antigo. E no Egito também a razão do progresso é basicamente a mesma, é o rio, né? E quando nós vemos essa figura, né, dos rios, Rio Tigre, Eufrates, o Jordão e depois lá o Nilo, certo? Nós temos aí aquilo que alguns chamam de o crescente fértil, né? Quando se vê o mapa, é possível desenhar uma lua, né? Um crescente ali, situando aqueles rios. Se você grava isso, são coisas assim muito simples, depois você pode ler, pode estudar mais, mas
já vai ajudando você a fixar na mente o cenário do Antigo Testamento. Porque essa é uma questão assim de suma importância. Você começar a ter na mente o cenário geográfico, onde a geografia onde essas histórias aconteceram. Para que daí, à medida que você vai lendo, você sabe o que está ocorrendo, de onde que as pessoas estão vindo, para onde elas estão indo. E se você não tem essa visão geográfica, o que acontece é que os fatos eles ficam assim meio que soltos, né? Ficam meio que soltos no ar e você não consegue compreender bem a história. Então, Terá, pai de Abraão, inicia essa jornada saindo lá de Ur e indo até, vamos dizer, o meio do caminho, é a maneira de dizer, mas ele vai até Harã e ficaram estabelecidos ali em Harã. E como já acabamos de falar, a experiência de Abraão em ouvir a voz de Deus e tudo mais não ocorre lá na cidade de Ur, né? Porque eles já tinham saído de lá, mas ele estava ali na região de Harã. Deus, ele diz a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. É interessante que no versículo 32, aqui do capítulo 11, nós temos a informação de que Terá viveu 205 anos e morreu. Nós não temos aqui nenhuma indicação que o chamado de Abraão ocorre após o falecimento ou a morte do seu pai. É possível que tenha sido e também é possível que não tenha sido. Eu digo isso porque, lembre-se, Terá, ele trouxe a sua família, incluindo Ló, e se estabeleceu ali em Harã. E agora Deus ele chama Abraão para sair do meio da sua parentela, né? E ir para continuar o trajeto indo até a terra de Canaã. Então nós entendemos aqui que havia sim a possibilidade de Abraão ainda estar convivendo com seus familiares, ou seja, quem sabe seu pai, mais pessoas, mas Deus aqui então ele chama a Abraão. Agora, esse chamado de Abraão e esse texto ele é muito importante para nós entendermos todo o Antigo Testamento. E na verdade, não o Antigo Testamento, mas a Bíblia, né? Na verdade, essa afirmação eu tenho feito no decorrer do curso, mas nós precisamos compreender as histórias, porque existem muitos equívocos, muitos erros, muitos enganos que são cometidos quando se estuda e também quando se ensina o Antigo Testamento. Existem muitos erros e enganos e tudo mais, exatamente por uma falta de compreensão daquilo que está ocorrendo aqui. Primeiramente, nós temos, eu vou falar isso durante o curso inteiro para gravar na mente. Nós temos aqui a história da aliança. Embora às vezes nós falamos em alianças, né, no plural, mas na verdade é uma aliança só. Porque a aliança é o compromisso que Deus estabeleceu consigo mesmo em relação à história da humanidade, em relação a toda a criação. É o propósito que Deus estabeleceu antes mesmo da fundação do mundo, em Cristo Jesus. E o que nós temos durante a história é Deus
revelando essa aliança eterna, né? A Bíblia mesmo diz que, Deus afirma que com amor eterno Ele nos amou. Então, por isso que com os seus braços Ele nos atraiu. O amor de Deus é eterno. Falar que o amor de Deus é eterno é afirmar exatamente isso, que a aliança, o compromisso dele vem desde toda a eternidade. Então, nós vimos no início Deus, Ele revelando essa aliança com Adão, certo? E Adão, então, ele é colocado, Deus coloca ele ali no jardim e ele é responsável por cuidar, etc. Adão, ele está representando ali toda a humanidade e Adão peca, né? Desobedece a Deus, aí as consequências vêm sobre nós e sobre toda a criação. Nós temos depois, então, Deus renovando a sua aliança com Noé. Lembre-se, aliança não é a mesma coisa que dispensação, certo? Não faça confusão na sua mente. Dispensacionalismo é uma coisa diferente da teologia da aliança. Então, quando eu estou falando em aliança, eu não estou falando em dispensação. Dispensação é aquela ideia de períodos nos quais o homem é colocado diante de um teste e que Deus revela, e daí a história toda é dividida em fases ou em períodos, né? Essas dispensações. E o estranho da dispensação é que numa fase Deus pode salvar por obras, na outra ele pode salvar por lei, na outra ele faz de uma coisa. E nós não vamos, pelo menos nesse curso, gastar muito tempo falando das diferenças entre dispensação e aliança, mas agora eu quero só que você entenda que nós não estamos falando sobre dispensacionalismo, nós estamos falando sobre a teologia da aliança. Eu sei que alguns irmãos, eles às vezes gostam de perspectivas dispensacionalistas por causa daquela sua expectativa em relação à escatologia, né? A volta de Cristo e os detalhes, etc. E o que eu digo para você é que você pode estudar a Bíblia dentro da perspectiva da aliança e isso não vai negar ou contradizer a nossa expectativa da volta de Cristo e de vários fatos que estão para acontecer. Mas a perspectiva da aliança, a teologia da aliança, ela é uma maneira mais, digamos assim, natural de ver a Bíblia. Até quem não estudou ainda dispensacionalismo, teologia da aliança, ela naturalmente pensa nas Escrituras dentro dessa perspectiva. O que é a teologia da aliança? A teologia da aliança é a história de como Deus cumpriu a sua promessa feita a Adão e Eva de enviar um Salvador, Jesus Cristo, e ele fez isso ao longo da história sem fazer diferença entre Israel e a igreja, né? Na verdade, Israel e igreja constituem-se a família da aliança, certo? E Deus, ele tem as suas bênçãos para a sua família, sem fazer aquela distinção, né? Há quem diga que para a igreja Deus tem bênçãos espirituais, para Israel são bênçãos materiais, mas nós já estamos vendo aqui há tantas aulas que para Deus não existe essa diferença do material e do espiritual. E o projeto dele é restaurar o universo. Aleluia! Eu fico vibrante quando eu penso nisso. Deus vai restaurar o mundo, o universo, as galáxias, tudo, como Paulo mesmo fala, que a criação está gemendo pela sua restauração. Deus, então, ele vai purificar e vai entregar isso não à igreja ou a Israel. Ele vai entregar à sua família. A sua família, que é o Israel de Deus. A sua família, que é a igreja. E a igreja envolve todos aqueles que foram salvos por meio da graça e por meio de Cristo. E não existe
outra maneira de alguém ser salvo. Não existe outro caminho. Lei não salva ninguém. Paulo ele vai nos explicar que a salvação, né, é através de Cristo, e o papel da lei foi simplesmente mostrar ao homem que, pelo seu próprio esforço, ele jamais conseguiria ser salvo. Então, a teologia da aliança nos ensina que Deus, a Bíblia vai nos mostrar como Deus cumpriu a sua promessa, começando em Gênesis 3,15 e indo até a consumação, da criação à consumação. E talvez você esteja perguntando, mas por que o professor está gastando aí tempo? Parece que deu uma saída, né? Parece que fugiu do texto e agora está falando de teologia. Não, tem uma razão, certo? Para eu estar fazendo dessa maneira. Porque é a partir do momento da compreensão desse texto, em especial, que você vai entendendo que nesse texto Deus ele não está criando para si um povo para esquecer-se dos outros e se dedicar só a ele, e vai ser esse o povo de estimação de Deus. Não, nós vemos aqui que através de Abraão, Deus ele está criando um instrumento para abençoar todas as nações, todas as nações. Deus, ele diz para Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então já vamos tomar já essa última frase, né? Em ti serão benditas todas as famílias, certo? Todas as tribos, todas as nações, todas as raças, toda a humanidade, todas as famílias da terra. Então, é maravilhoso nós entendermos isso, que o chamado de Abraão não é um chamado exclusivista, ou seja, Deus excluindo os outros e agora não, é só Abraão. Não, Deus ele está falando, através de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. E por que Deus está falando isso? Deus está falando isso porque é através de Abraão que aquela promessa feita lá no jardim, né, do descendente da mulher que iria esmagar a cabeça da serpente, é através de Abraão que essa promessa estaria sendo cumprida. E é por isso que ele diz que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós temos aqui o exemplo de um chamado de fé, é um desafio, ou seja, Abraão já era aqui já há 75 anos, ele não tinha filhos, né? Ao contrário do hábito, né, do costume lá, ele tinha uma esposa apenas, ele amava a sua esposa e não foi pelo fato dela não dar filhos que ele arrumou outra esposa, pelo menos nesse momento. E ele estava ali, como eu falei, a região da qual ele veio era uma região muito próspera, já era uma pessoa que tinha muitos bens, era uma pessoa rica para o contexto ali da época. Então, eu fico pensando que Abraão aqui, ele teria todos os motivos para, quem sabe, dizer o seguinte: Senhor, eu já estou aqui, já com uma certa idade, e já fiz tantas coisas, agora eu acho que eu vou simplesmente usufruir, né? Aproveitar aquilo que eu fiz. Mas Deus, ele vem até Abraão e tira Abraão da zona de conforto. E ele diz, você vai sair da sua terra, né? Harã, ali onde ele está, você vai sair da sua terra, vai sair do meio dos seus parentes, né? É muito bom morar na família, né? Com os parentes e dar um senso de proteção, cuidado. E Deus está falando, mas você vai sair daí
e você vai para uma terra que eu vou te mostrar. E aqui é muito interessante, porque embora Abraão, como nós falamos, né, sabia que o seu pai Terá havia saído de Ur com a intenção de ir para Canaã, nesse momento Deus ele não dá nenhuma confirmação dizendo, ó, você vai para Canaã. Deus ele está falando, ó, você vai sair, vai para a terra que eu vou te mostrar. E Deus ele faz uma promessa, né? Que vou te engrandecer o nome, eu vou fazer de você uma grande nação, engrandecerei o seu nome, seja você uma bênção, se tu uma bênção. Veja só, podemos tirar aqui algumas lições preciosas, e isso tem a ver com a experiência dentro dessa aliança com Deus. Quando nós estamos vivendo em aliança com Deus, debaixo da aliança, Deus nos chamou, Deus nos revelou o seu amor, Deus tem um propósito, nós estamos vivendo sempre conscientes de que estamos em uma jornada, estamos numa caminhada, certo? Nós não estamos preocupados em ter a nossa zona de conforto, não, nós estamos prontos para ouvir o que Deus nos chama, que estamos prontos para ouvir aquilo que Deus deseja que estejamos fazendo. E Abraão ele foi desafiado e ele saiu. E eu fico pensando, quando nós lemos aqui o restante da história de Abraão, que história tão interessante, uma verdadeira aventura. Não quer dizer que foi tudo tranquilidade, prazer, sorriso e alegria. Não, teve medo, teve dificuldades aqui com a família, teve guerra, teve várias coisas, teve oposição, etc. Mas o propósito de Deus se cumpriu na vida de Abraão. E Abraão, como o próprio Senhor Deus disse aqui, através dele, todas as famílias foram abençoadas. Eu que estou aqui, você que está aí, nós fomos abençoados através disso. Vamos imaginar que Abraão ele não tivesse obedecido a Deus. Eu entendo que se ele não tivesse obedecido a Deus, nós nem saberíamos que existiu alguém com esse nome. Assim como existiram milhares e milhares de pessoas no mundo antigo que passaram por aqui e foram embora sem deixar de si saudade, sem deixar um legado, sem deixar a sua marca para a glória de Deus. Mas Abraão, quando ele obedece a Deus, ele sai, ele crê na promessa. Ele não tinha filhos, mas Deus falou, eu vou fazer de você uma... Não é que eu vou te dar um filho, eu vou fazer de você uma grande nação. E Deus dá a ordem, seja você uma bênção. Em outras palavras, Deus ele estava falando, Abraão, eu vou te abençoar dessa maneira, eu vou te dar descendência, eu vou te levar para uma terra, etc. Mas o propósito, Abraão, é que você seja uma bênção. Esse deve ser o pensamento e o desejo genuíno de todos aqueles que caminham e vivem com Deus nesse relacionamento de aliança. É o desejo de cumprir os propósitos de Deus. Ou seja, nós estamos aqui para sermos uma bênção. Ou seja, o que é ser uma bênção? É ser um instrumento por meio do qual Deus vai fazer aquilo que Ele deseja. É ser um instrumento através do qual Deus ele vai se comunicar, Ele vai abraçar as pessoas, Ele vai conduzir as pessoas à salvação em Cristo Jesus. Ou seja, nós somos filhos do Deus Altíssimo, somos filhos do Rei, e somos filhos do Rei para, neste período que estamos vivendo, fazer tudo aquilo que estiver ao nosso alcance para que os propósitos do coração de Deus se cumpram e para que o maior número de pessoas sejam alcançados pela mensagem do Evangelho. Em ti serão benditas todas as famílias da terra.
Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, vamos gravar nessa aula esse aspecto, ou seja, que ao chamar Abraão, Deus ele não está criando um povo para esquecer-se dos demais. Deus ele não está escolhendo alguém para condenar os outros. Não. Quando Deus ele chama Abraão, ele chama porque isso faz parte da história da salvação. Faz parte do cumprimento daquela promessa feita lá para Adão e Eva, de enviar alguém para esmagar a cabeça da serpente. O Salvador. O Salvador iria nascer dentro de uma linhagem estabelecida por Deus. Nós vamos ver isso na continuação do curso, né? Que Deus ele forma Israel uma nação totalmente diferente das demais, uma nação que teve uma experiência profunda com Deus. Vamos analisar isso com calma, mas ele estabelece esse povo para que desse povo, então, Jesus Cristo, o Salvador, venha, o Verbo se faça carne, o próprio Deus venha, através do Messias, viver entre nós. Mas ele venha para abençoar todas as famílias da terra. Diz o texto que partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. E tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Não é quando saiu de Ur, não, quando saiu de Harã. Ele levou consigo a sua mulher, né, Sarai, Ló, filho de seu irmão, e também todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Ou seja, os servos, os escravos, aqueles que trabalhavam com ele, os trabalhadores. Ele levou consigo todas aquelas pessoas e diz o texto que partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Então grava isso na sua mente. Abraão ele é chamado lá em Harã e vai e chega em Canaã, certo? Então a história dos patriarcas ela ocorre já na terra prometida, mas nós temos o desdobramento da história até que então o povo volta para o Egito e depois tem então a conquista da terra. Mas nesse momento Abraão sai e já chega então na terra prometida. E você está convidado a continuar conosco nessa caminhada dentro do Antigo Testamento para você poder estar conhecendo essa história da aliança e que você seja inspirado por ela e que seja você, que sejamos todos nós, uma grande bênção para todas as nações. Que Deus te abençoe. Vejo você na próxima aula. Leia, né? Nós não vamos gastar tempo explicando todas as histórias, vamos apenas fazer alguns destaques. Então, leia aí o livro de Gênesis, leia aí esse período da Era dos Patriarcas. Deus te abençoe.